Os tipos de meiose, então. Nesse caso, os tipos de meiose são divididos com a finalidade para a qual a meiose está servindo. E existem 3 tipos de meiose. O primeiro tipo, a meiose chamada meiose final ou meiose gamética. Por que final? Porque, na verdade, ela acontece lá no final da vida do indivíduo, quando o indivíduo já está adulto e pronto para reproduzir. Isso ocorre com seres vivos chamados seres diplobiontes. Segundo, nós temos uma meiose chamada meiose inicial ou meiose zigótica, que é aquela que acontece assim com o zigoto formado. Significa que no início da vida do ser vivo ele já sofre meiose. Esse tipo de processo acontece com seres aplobiontes. Esses 2 mecanismos acontecem no primeiro caso com os humanos, por exemplo. No segundo caso acontece com alguns tipos de algas. Ainda, nós podemos ter um terceiro tipo de processo que reúne o primeiro e o segundo, chamado meiose intermediária ou meiose espórica. Acontece no meio da vida do indivíduo quando ele está trocando de uma fase de vida para outra. E aí, esses indivíduos eles têm 2 estágios adultos. Um estágio adulto que é um haploide e um estágio adulto que é um diploide. Então, nesse caso, seria como se a gente estivesse fazendo a confluência dos 2 mecanismos iniciais. Então, só para entender, quem é que reproduz? Quem reproduz são os indivíduos adultos aptos a reproduzir. Então, a gente sempre deve lembrar, esse tipo de mecanismo que nós vamos ver acontece para indivíduos que são pluricelulares, seres com várias células. Então, no primeiro caso, os indivíduos são adultos, prontos para reproduzir, pluricelulares e diploides, que é o nosso caso. Então, tu tem alguns indivíduos do sexo masculino, alguns outros indivíduos do sexo feminino. Quando a gente vai reproduzir, os indivíduos do sexo masculino fazem uma meiose, reduzem o número de cromossomos de 2N para N e criam variabilidade genética fabricando espermatozoides. As fêmeas dessa mesma espécie vão fazer meiose, vão acabar fazendo recombinação genética e vão reduzir o número de cromossomos de 2N para N, criando óvulos. A partir desse momento acontece o ato de reprodução, quando a gente vai ter a união do espermatozoide com o óvulo, fazendo então a fecundação. Essa fecundação resulta em uma célula ovo, também chamada de zigoto, que é 2N. Essa é a primeira célula do indivíduo. Então, este indivíduo aqui, agora a partir de um zigoto, que é uma única célula, ele tem que se transformar em um indivíduo pluricelular. Então, para que ele volte a ser pluricelular, ele precisa fazer de uma célula se transformar em muitas. Então, o mecanismo que vai acontecer aqui é a mitose. Sendo assim, o importante é lembrar que nesse caso dos seres diplobiontes, a meiose acontece na hora de formar os gametas, por isso que ela é chamada de meiose gamética. No segundo caso, que é o caso então dos indivíduos que são adultos e haploides, por isso chamados de haplontes ou haplobiontes. Nesse caso aqui, ele tem um indivíduo que é adulto, que é pluricelular, porém, ele é haploide. Um indivíduo grande, só que é haploide, ele é N. Sendo assim, o que acaba acontecendo é que ele não tem como reduzir o número de cromossomos na hora de formar seus gametas. Então, o que vai acabar acontecendo é que esses gametas que serão formados aqui, que vai ser espermatozoide, óvulo ou coisas similares nesse caso, não são formados por meiose, e sim por um processo diferente chamado diferenciação celular, que significa que algumas das células desse indivíduo, elas sofrem um processo onde ela se transforma fisicamente, mas não se transforma geneticamente. Então ela só muda de formato, mas a genética continua e permanece igual. Sendo assim, o que vai acabar acontecendo é que nós vamos ter indivíduos macho, que vão fazer diferenciação gerando gametas masculinos, indivíduos fêmea, que vão fazer diferenciação de células gerando gametas femininos. Só que todo gameta, não interessa qual, ele tem uma missão, fecundar. Então, quando acontece isso, esses gametas vão se encontrar, quase sempre isso acontece na água, junto masculino com feminino, vai formar uma célula diploide, um zigoto. Só que esse zigoto recém-formado, aí tem um detalhe diferente, ele não vai crescer que nem no caso dos diplobiontes. Esse zigoto ele formou, já divide. E aí vai acontecer a meiose. Lembrem que a meiose aparece com o emblema R, com uma exclamação, para dizer que está havendo uma redução no número de cromossomos. Quando acontecer isso aqui, o zigoto então está sofrendo uma meiose, por isso chamada meiose zigótica. Esse zigoto então ele é uma peça intermediária, ele formou e desmancha. No que ele se desmancha fazendo a meiose, ele vai gerar várias células, todas elas geneticamente diferentes entre si, com o mesmo conteúdo de cromossomos, mas com informações genéticas embaralhadas. Essas serão esporos. Cada um desses esporos, então, que cai no meio e conseguir se nutrir, se alimentar e voltar a dar origem para o indivíduo pluricelular adulto, ele vai ter que deixar de ser uma célula e vai ter que voltar a ser várias. Sendo assim, para de uma virarem muitas, duplica por mitoses. Então, cuidado, no primeiro caso, a gente formava gametas que eram recombinados por meiose e aí fazia a fecundação. Aqui a gente forma gametas que formam zigoto e aí o zigoto
é que vai fazer a meiose. Então, a recombinação genética vai acontecer a partir do zigoto. Então, cuidado com esses dois. Aí, nós entramos então num terceiro tipo de processo reprodutivo. Esse terceiro processo reprodutivo, na verdade, é o que acontece com todos os vegetais, com alguns raros animais, que é o caso das águas-vivas, por exemplo, de alguns tipos, e ainda alguns fungos, que é um processo que une o primeiro e o segundo tipo de reprodução, chamado então de meiose espórica, que acontece com os seres que vão ter um estágio adulto diploide pluricelular e um estágio adulto haploide pluricelular. É como se o indivíduo nascesse, crescesse um pouquinho, se transformasse em outra forma de vida que completa o final da vida. Então, quando acontecer isso aqui, esse ciclo acontece com seres haplodiplobiontes, que fazem uma alternância entre uma fase de vida com reprodução sexuada e outra assexuada. Por isso, esse mecanismo haplodiplobionte pode muitas vezes ser chamado de metagênese, ciclo metagênico ou por alternância de gerações. Então, quando acontecer isso aqui, o que vai ocorrer na prática é que nós teremos agora, nesse processo aqui, um indivíduo adulto pluricelular que começa a fazer o processo. Esse indivíduo adulto, quando é na planta, ele sempre é diploide e ele é sempre chamado de esporófito. Essa fase de vida, então, ela diploide, ela começa sofrendo uma meiose. Como essa meiose já gera de cara os esporos, por isso ela passa a ser chamada meiose espórica. Então, esse indivíduo adulto, o esporófito, sofre uma meiose gerando vários esporos. Cada um desses esporos é uma celulinha geneticamente diferente uma da outra. Então, essa celulinha, o esporo, ele vai crescer por mitose, então ele aumenta de tamanho, e ele vai dar origem para o indivíduo adulto, para uma segunda fase, para um segundo estágio, chamado de gametófito. Esse segundo estágio adulto então, nasceu de uma célula que virou várias. Então veio um adulto pluricelular haploide, com um N de cromossomos. Só que nós sabemos que esse aqui, ele começou N, mas ele vai ter que voltar da origem para um 2N. Então, em algum momento vai ter que acontecer uma fecundação. Justamente para isso, como os gametas são um tipo de célula responsável por fazer a fecundação, esse indivíduo adulto pluricelular haploide, ele vai ser chamado de gametófito, porque ele vai ter que fabricar gametas geneticamente iguais a ele. Se é um gameta masculino, veio de um gametófito masculino. Se é um gameta feminino, veio de um gametófito feminino. Quando acontece isso, o gametófito que vai gerar aquele tipo de gameta, eles ficam geneticamente iguais. Então nós vamos ter alguns seres vivos que vão gerar gametas femininos, alguns seres vivos que vão gerar os masculinos. Quando esses gametas se encontrarem na natureza, tipo, pode ser até um grão de pólen voando até lá na planta fêmea. Quando acontecer isso aqui, fecunda, masculino com feminino, só que lembrem, esses gametas foram formados por diferenciação. Quando acontecer isso aí, esses dois gametas se fundem na fecundação, então dá origem para o zigoto, que é a primeira célula diploide, mas é uma célula só. Então, para voltar a ser um indivíduo adulto e gerar várias células de novo, então daqui até o indivíduo adulto pluricelular vai ter que acontecer de novo mitoses. Então, quando acontecer essas mitoses, o indivíduo atingiu seu estágio adulto de vida e recomeça todo o ciclo. Então, bastante importante lembrar. Do pluricelular diploide para o pluricelular haploide, deve haver uma redução. Então, em algum momento tem que ter uma meiose. Segundo, do indivíduo haploide para o indivíduo diploide, em algum momento deve haver um aumento no número de cromossomos, então tem que fundir um com o outro. Sendo assim, em algum momento vai ter que ter uma fecundação, que é aqui. Então, o diploide em plantas sempre é chamado de esporófito, porque ele faz esporos. E o haploide nos vegetais sempre é chamado de gametófito, porque ele só sabe fazer gametas. Esses são os principais tipos de meiose. Mas para nós sabemos que a meiose, para os humanos, para os animais em geral, o mais tipo de importante que nós vamos ter é a meiose gamética. Porque é a partir desse processo que nós teremos um processo chamado gametogênese, que é o processo que vai gerar todos os gametas para a gente. Quando e como isso acontece, então a gente vai ver agora. A gametogênese, então, vai ser dividida em dois tipos. Primeiro, a gametogênese para o sexo masculino, no caso chamada espermatogênese, e a gametogênese para o sexo feminino, chamado de ovogênese ou ovulogênese. Nesse caso, então, no primeiro caso, que é a espermatogênese, a gente vai ter isso acontecendo, em especial falando dos humanos, né? A gente vai ter lá por volta dos 12 aos 14 anos realmente uma atividade que induza o sexo masculino a produzir seus gametas. Sendo assim, a gente vai ter 3 grupos de células encontradas na porção do testículo, chamadas células germinativas, que elas vão ser aquelas que vão virar espermatozoide mesmo, vão sofrer a espermatogênese.
Células de Sertoli ou de Sertoli, que são aquelas responsáveis por nutrir as germinativas, ambas se encontram dentro dos tubos seminíferos, que são esses canudinhos verdinhos que tem dentro do testículo. E o terceiro tipo, chamado célula de Leydig. Essa célula de Leydig é quem produz testosterona. E a gente deve lembrar que esse mecanismo ele é todo estimulado via hormônios. Sendo assim, a testosterona que estimula, de certo, a germinativa a fazerem seus papéis e então iniciar a espermatogênese. Quando isso acontece, então, lá nas paredes do testículo, dentro dos túbulos seminíferos, algumas células começam um processo de multiplicação celular. Então vejam aqui o esqueminha de como se dá a espermatogênese, estimulada pela testosterona a partir das células germinativas. Quando acontece isso, uma célula da parede do tubo seminífero, uma célula germinativa, ela começa a fazer uma grande multiplicação de células idênticas, que é uma fase chamada fase multiplicativa ou proliferativa. Essa fase faz células iguais, portanto ela todinha está acontecendo por mitoses, é tudo cópia. Só que em algum momento, alguma dessas células aqui vai ser estimulada então a entrar em meiose. Então qualquer uma dessas células que nós temos e que tenha sofrido só multiplicação mitótica, ela é chamada genericamente de espermatogônia ou simplesmente gônias. Essas espermatogônias são células diploides que ainda não são espermatozoides, elas vão talvez se transformar em espermatozoides. Então, uma espermatogônia, ela que vai ser escolhida a virar espermatozoides, ela começa a nutrir em grandes quantidades, começa a ser abastecida e ela passa por uma fase chamada fase de crescimento. A partir do momento em que aquela espermatogônia cresceu e aumentou de volume, ela passa agora a ser chamada de espermatócito 1, espermatócito primário ou espermatócito de primeira ordem. Quando acontece isso, ele aumentou de volume. Aumentado o seu volume, agora ele pode fazer todo o resto, que vai ser divisão por meiose. Então, quando iniciarem as divisões por meiose, o que vai acabar acontecendo é que esse espermatócito 1, ele vai sofrer a primeira meiose ou meiose 1 e se dividir em duas células filhas geneticamente diferentes entre si e diferentes da original. Por quê? Porque passou pela meiose 1, que é reducional, que tem crossing over. Então, criou células filhas geneticamente diferentes. Essa filha do espermatócito 1 é chamada de espermatócito secundário, espermatócito 2 ou espermatócito de segunda ordem. Esse espermatócito 2 ainda tem que fazer a segunda meiose, que é a meiose 2, que é aquela chamada de equacional. Quando acontecer isso, então, esses espermatócitos 2, eles vão sofrer a última meiose, a meiose 2, e aí quando sofrerem essa meiose 2, se transformam em espermátides. A espermátide é o último tipo de célula antes de virar espermatozoide. Então, quando acontecer isso aqui, as espermátides, elas são células que apresentam o mesmo número de cromossomos, mas que são geneticamente diferentes. A partir desse momento, finalizou-se a etapa das meioses, chamada de fase de maturação, que acontece entre o início e o fim da meiose 2. Então, iniciou a meiose 1, terminou a meiose 2, acabou a fase de maturação. Agora nós vamos transformar essas células que estão aqui ovais, arredondadas, em células que se parecem com espermatozoides. Então, perdem-se porções citoplasmáticas, organelas celulares, e o espermatozoide ele vai ser aquela célula que leva só o mínimo necessário. Lembrem, na ponta, na cabeça do espermatozoide, o acrosoma, que é aquela ponta para poder furar o óvulo, o núcleo, depois para trás na peça intermediária ele leva as mitocôndrias que geram energia e os centríolos que vão formar a cauda do flagelo. Só retículo, gojo, o resto tudo some. Tá? Então, nesse caso, a partir da fase de maturação para a fase de transformação das espermátides para espermatozoides, acontece apenas a transformação celular, que é um processo chamado de diferenciação celular, ou então o processo chamado de espermiogênese, que é a transformação, então, desses espermatozoides. Então, aí sim, são células prontas, preparadas realmente para poder fazer o processo de fecundação. Então, esse processo todo aqui, ele vai acontecer quando os meninos começam a produzir mais hormônios no início da puberdade. Então, significa que toda atividade que nós vamos ter no processo reprodutivo masculino, ele é controlado via hormônios. Então, o controle hormonal masculino, para poder fazer tudo isso funcionar, é mais ou menos da seguinte forma que ele vai funcionar. Primeiro, o hipotálamo, ele gera um hormônio regulador gonadotrófico, que significa é o que regula a liberação dos hormônios que vão estimular os testículos. Quando acontece isso, a hipófise então libera, o hipotálamo libera para dentro da hipófise esse hormônio dizendo, tua vez de trabalhar. Aí a hipófise, na porção da dentro da hipófise, vai liberar LH e FSH, que são o hormônio luteinizante
e o folículo estimulante. O luteinizante vai até as células de Leydig, que são aquelas que vão liberar a testosterona, e faz ela liberar a testosterona. A testosterona, junto com o FSH, estimula as células de Sertoli a fazer as germinativas começarem a funcionar e estimula a espermatogênese. Mas, quando ela estimula a espermatogênese, se ela estiver estimulando demais, ela produz um outro hormônio, chamado inibina. Esse hormônio aqui, quando ele está em volumes altos demais, ele começa a inibir a hipófise de liberar FSH e inibir o hipotálamo de liberar também o hormônio regulador gonadotrófico. Da mesma forma, quando começar a ter testosterona demais no sangue, o que vai acabar acontecendo aqui, o excesso de testosterona vai inibir a adenopófise a liberar o LH e vai inibir o hipotálamo a liberar o regulador gonadotrófico. Sendo assim, a grande quantidade de hormônios que nós podemos ter vai fazer com que a gente tenha uma resposta negativa para o hipotálamo e para a hipófise, dizendo assim, pare de funcionar. Quando a gente tem o estímulo direto da hipófise, isso seria o feedback positivo, que é estimula e funciona. Quando a gente começa a ter demais dessas substâncias liberadas no sangue, a gente começa a ter o feedback negativo, que é o tipo de resposta inibitória, dizendo para aqueles tipos de órgãos, para que já tem bastante. Então é graças a esses hormônios que nós podemos fazer o controle da produção hormonal que os homens precisam para poder funcionar tudo perfeitamente. O segundo processo de gametogênese, a gametogênese feminina, também chamada de ovogênese, ela não é bem igualzinha à masculina, se assemelha em várias coisas, mas como o ciclo ovulatório feminino ele é mensal e ele tem então uma intermitência hormonal, ele funciona um pouquinho diferente. Então, basicamente, a ovogênese, na verdade, inicia no interior do útero ainda e para antes da menina nascer. Então, lá pelo, mais ou menos assim, terceiro mês de idade de gestação, a menina começa a desenvolver toda a estrutura dos ovários e também das células que ela vai liberar quando nascer. E lá pelo sétimo mês de vida ela estaciona isso. A partir da primeira menstruação, chamada de menarca, isso vai começar a se repetir uma vez por mês. Aí ela vai finalizar o processo que se começou ainda lá dentro da vida intrauterina, ou seja, é um processo que inicia, para e recomeça depois. Sendo assim, o que acaba acontecendo é que as mulheres, quando ovulam, na verdade elas não estão liberando um óvulo de verdade, estão liberando um ovócito 2, que é uma célula incompleta. Então, para que isso funcione, existem dois hormônios que fazem o controle hormonal, o FSH e o LH. O FSH e o LH, eles atuam depois quando a mulher está independente, quando elas estão ainda sob o controle da sua mãe, e a placenta que libera hormônios que controlam esse desenvolvimento inicial. Então, nesse caso, os óvulos das meninas, quando nascem, estão estacionados na fase de prófase 1. E, quando as meninas ovulam, eles andam um pouquinho e param de novo, estacionam de novo na fase de metáfase 2. Então, aonde e como isso acontece? Em primeiro lugar, nas paredes dos ovários, então o aparelho reprodutor feminino vai ter o útero, as tubas uterinas e os ovários, lá na porção interna de reprodução. Essa parte inicial daquelas células que estão nas paredes dos ovários, assim como lá na parte masculina, que era chamada de espermatogônia, aqui vai ser chamada de ovogônia, fazendo uma primeira fase chamada fase de multiplicação, onde apenas nós vamos ter multiplicação celular, mitose, em outras palavras, onde se geram várias células geneticamente idênticas entre si. A partir do momento em que a mulher nasceu, está tudo estacionado. As células cresceram até o estágio de fase de crescimento, onde ela atingiu a fase ovócito 1, nasceu e começou as meioses. Então, quando a mulher nasce, já está tudo estacionado. Então, o que acontece? O ovócito não começa a fazer meiose para a fase de maturação, assim como não tinha a parte na parte masculina também, mas ele para. Então, ele estaciona nesse estágio. Antes da gente passar para a segunda meiose, ele já para. Só que aqui vocês vão ver uma diferença bem importante na fase de maturação, que é o seguinte: a divisão que as mulheres fazem da meiose 1, ela é uma divisão desigual. As células que são formadas são células de tamanhos completamente desproporcionais, de tamanhos bem diferentes. Quando acontece isso, então, nós vamos ter a formação de uma célulinha bem pequenininha, chamada de primeiro glóbulo polar, e uma célula bem grande, que vai ser o ovócito 2. Só que isso só se o processo for até o fim, né? Então, inicialmente não acontece esse tipo de coisa. O que está acontecendo aqui? A mulher estaciona, ainda antes de nascer, na fase que antecede o ovócito 2. E isso fica parado no meio da meiose 1, na fase de prófase 1. Então, se acontecer todo o processo de divisão celular, aquele glóbulo polar vai se dividir em dois, que são outros dois glóbulos polares,
E o ovócito 2, se dividir a meiose 2, vai dividir em uma ovótide e depois ela vai se diferenciar em óvulo. E o ovócito 2 vai se dividir no segundo glóbulo polar. Então, o primeiro glóbulo polar e o segundo glóbulo polar, que é a segunda linhagem, nenhum deles serve para reproduzir. Na verdade, são células pequenas demais que não teriam capacidade reprodutiva. Sendo assim, essa ovótide só vai ser formada se a mulher realmente ovular aquela célula e se essa célula aqui for fecundada pelo espermatozoide. Se não, não. Então, o que acaba acontecendo é o seguinte: as mulheres, ainda na fase de vida intrauterina, começam a fazer todo esse processo inicial até aqui. Aí nós temos uma ação que para, pela ação hormonal, que para esse desenvolvimento em prófase 1. Aí, quando chegou a primeira menstruação, que é a menarca, a mulher escolhe uma das células que ela tem nessas aqui e, bom, é tu que vai. Essa célula que vai ir é chamada de folículo de Graafi ou folículo ovariano. Então, essa célula, ela é estimulada para terminar isso aqui, sair da prófase 1, fazer a metáfase 1, anáfase 1, telófase 1, entrar em meiose 2, fazer prófase 2, metáfase 2, pum, estaciona de novo. E ela estaciona nesse estágio. Então, por isso que quando as mulheres ovulam, a gente diz que, na verdade, elas estão ovocitando e não ovulando, porque, na verdade, ainda é um ovócito 2. Isso aqui só vai virar uma ovótide e, por consequência, depois um óvulo, se o espermatozoide chegar aqui. Sendo assim, a transformação do ovócito 2 até óvulo depende da fecundação. Senão, a mulher vai liberar um ovócito 2 que talvez saia com a menstruação ou, às vezes, é absorvido pelas próprias paredes uterinas, sem ser liberado junto com a menstruação. Então, o que acaba acontecendo é o seguinte: suponhamos que uma mulher realmente tenha uma relação sexual e que o espermatozoide chega até o ovócito 2. Então, rapidamente, ele se transforma em ovótide, ele é estimulado a sair da metáfase completa, divisão celular, se transforma em óvulo por diferenciação celular. Só que esse óvulo que vai ser formado aqui, na verdade, é um óvulo que ele não é só a membrana, citoplasma e núcleo. Ele tem, na verdade, a membrana, que é essa parte laranja, tem o citoplasma, tem o núcleo, mas tem, pelo lado de fora, uma camada fofinha para ele poder ir quicando por dentro da tuba uterina, chamada de zona pelúcida, e ainda uma camada toda cheia de outras células por fora, que serve para que ele possa ser empurrado por dentro do tubo uterino, chamada de coroa ou corona radiata, responsável então pelo transporte desse ovócito 2 que se transforma em óvulo, caso haja fecundação, até o interior da parte uterina. Sendo assim, o que acaba acontecendo é que ele vai sendo empurrado para frente graças a isso aqui. Então, os tipos de óvulos que vão ser formados vão depender basicamente do que tipo de cuidado que a mãe vai ter depois com esse filhote. Lembre, se o espermatozoide e o óvulo se juntarem, o que vai acabar acontecendo é que nós vamos ter um ovócito 2 que é fecundado, se transforma rapidamente em um óvulo fecundado, vai ter o núcleo do espermatozoide e do óvulo juntos, e depois de mais ou menos umas 2 horas, eles fundem os núcleos, agregam os cromossomos do pai com o da mãe, fazendo todo o pareamento dos 46 cromossomos, aí vira o zigoto. A partir daí começa uma coisa chamada de desenvolvimento embrionário. Esse desenvolvimento embrionário depende de como foi formado esse óvulo e que tipo de cuidado parental a mãe vai ter. Se a mãe cuidar muito do seu filhote, esse óvulo, embora tenha todas as coisas por fora, ele é muito pobre em comida pro lado de dentro. Então, que é o nosso caso, que a nossa mãe fica cuidando muito tempo. Essa comida que fica estocada dentro do óvulo é chamada de vitelo. Então, mães com muito cuidado parental, pouco vitelo. Já, se nós tivermos uma mãe que ovulou, engravidou e largou o filhote na natureza, tipo tartaruga, por exemplo, que nem as aves, por exemplo, que botam ovos, o ovo está lotado de comida, que é o que nós vemos na gema do ovo, por exemplo. Então, nesse caso, mãe com pouco cuidado parental significa óvulo lotado de comida. Isso vocês conseguem enxergar e entender melhor vendo a aula sobre desenvolvimento embrionário e os tipos de óvulos.